Oi irmãos, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos fazer alguns vídeos especiais para falar um pouquinho sobre as crianças, mas automaticamente nós vamos falar também para os pais, né? Esse vídeo nem é voltado para falar com as crianças, mas sobre as crianças. Nós temos visto muitas coisas acontecendo ao nosso redor, nós temos visto coisas acontecendo dentro da igreja, instituição, né, já faz um tempo, e muitas dessas coisas ruins que estão acontecendo acontecem também pelo fato de que parece que a família cristã perdeu a essência de como deve ser a estrutura de uma família cristã. Durante esse ano eu tenho comentado lá no blog, falado a respeito de algumas coisas que infelizmente têm entrado em nosso meio, e por nós já vermos a situação assim há muito tempo, nós achamos às vezes que algumas coisas é normal, mas não é, são coisas antibíblicas. Hoje vamos entrar logo no tema, porque o vídeo já foi enorme, 1 minuto. Vamos falar um pouquinho sobre a educação. Os filhos, né, como a palavra fala, ensina o caminho que a criança deve andar. E com certeza, quando ela, me perdoe qualquer barulho externo que vocês ouvirem, com certeza quando ela crescer, ela não vai se desviar. Algumas pessoas atribuem essa educação a uma educação simplesmente espiritual, a uma coisa simplesmente, como posso dizer, a uma coisa assim, simplesmente religiosa ou espiritual, né, vamos dizer assim. Mas quando a Bíblia fala isso, se você for ler o livro de Provérbios, né, porque eu não posso ficar falando só o que eu acredito e penso. Vamos lá, entrar no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, você vai ver muitas palavras sábias e tudo mais, muitos conselhos, mas você vai ver que esses conselhos são dados de um pai também para o filho e de uma mãe para um filho. Você vai ver que muitos desses conselhos são orientação do pai e da mãe para o filho. Gente, nós, como igreja, não podemos acreditar, deixar a cultura do mundo entrar dentro da igreja e atribuirmos a educação dos filhos às mães, somente às mães, perdão. Vamos se corrigir aqui, somente às mães, porque biblicamente é necessário que essa criança tenha o pai e a mãe. É claro que existem mães solteiras e nós não estamos discriminando essas mulheres, ok? Mas se você é uma pessoa casada, comprometida, e você tem os seus filhos, e mesmo que você, sei lá, seja divorciado, mas você tem filhos com outra pessoa, quer seja você homem, mulher, você tem que assumir a responsabilidade de cuidar dessa criança. Não importa o seu estado agora, você tem que assumir a sua responsabilidade de ser mais presente na vida dessa criança. Se você de fato é um homem ou uma mulher cristão, pode saber que essa responsabilidade é do homem e da mulher. Eu escrevi isso no início do ano lá no blog, a importância que tem para uma criança, o equilíbrio que causa dentro da criança ter o pai e a mãe por perto. Nós vamos conversar em outros vídeos, né, dessa importância que vai ser transferida para a criança, a ponto dela virar um adulto e fazer as escolhas dela na fase adulta e ter os valores dela na fase adulta baseada na base dessa estrutura que o pai e a mãe deu para ela. Por isso que você vai ver em Provérbios um pai e uma mãe aconselhando o filho. Gente, nós não podemos deixar a cultura do mundo entrar nas igrejas e ditar como a gente tem que ser e como a gente tem que fazer. Por favor, a partir de hoje, quando você vê alguma coisa, em vez de você perguntar aonde estava a mãe daquela criança que não viu isso, porque isso cabe ao mundo, não cabe a gente. Nós perguntamos aonde estavam os pais dessa criança que não viram isso. Se você continua achando que a maior responsável é a mãe pela educação dessa criança, porque veio da mãe, tem toda aquela história fofinha,
que veio da mãe, se alimentou da vitamina da mãe, porque saiu da barriguinha da mamãe. Gente, o homem na Bíblia, me perdoe o barulho do avião, o homem na Bíblia, ele tem uma responsabilidade fora de série dentro da família. Ele tem a maior responsabilidade dentro da família, maior até do que da mulher. E não é de gritar, levantar a calça e falar e ser grosso não, porque isso é antibíblico. Ele tem responsabilidade de zelar pela família e ser representante de Cristo, como se fosse o próprio Cristo. Me perdoa de novo, barulho externo. Como se fosse o próprio Cristo dentro de casa. Então, por favor, homens, assumam o posto de vocês. Os seus filhos precisam de vocês. Esses dias eu fui para uma praça para pensar um pouco, para sair um pouco, e eu vi um pai brincando com o filho. Acho que o pai tinha até mais criatividade do que a criança. Eu achei a coisa mais linda. Mais linda. Estavam caçando dinossauros num parque, gente. Estavam caçando dinossauros e ele insistindo para a criança que o dinossauro estava lá e a criança procurando. Gente, criança precisa disso. Que coisa linda, gente, quando a gente vê um pai participando da vida do filho. Procura saber o que seu filho gosta, o que seu filho gosta de comer. Senta para conversar com ele, mesmo pequenininho, já com 1 aninho, quando eles já começam a falar. Gente, criança, não é só porque é criança, tem gente que tem a criança como um bicho burro, sabe? Como se fosse um bichinho burrinho. Não, criança é um ser humano e é muito inteligente. É muito inteligente, ela percebe o mundo à volta dela já antes dela começar a falar. Você já começa a ver as características da criança. Se envolve com essa criança. Se for um adolescente e você já perdeu muito tempo até aqui, tenta se envolver sem ficar criticando, respeitando o espaço, porque aí já chega um ponto que você já tem que respeitar o espaço de um jeito diferente para você não perder o seu filho, a sua filha. Homens, mulheres, eduquem os seus filhos. Vocês têm visto o que tem acontecido no mundo. Se você deixar o mundo educar os seus filhos, com certeza, eles não, se der bobeira, só pela misericórdia que eles vão continuar no caminho do Senhor. Mas se você educar os seus filhos com os princípios bíblicos, dentro de casa, representando a Cristo, porque não é aquele líder lá que tem que representar a Cristo na vida dos seus filhos, é você que tem que representar a Cristo para os seus filhos. Que ele veja os maus exemplos do lado de fora, mas que ele tenha bons exemplos dentro de casa. Então, assim, represente Cristo para os seus filhos. Não só fale da Bíblia, mas represente Cristo. Eu vou dar dica para vocês. Existem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, para quem tem filho muito pequenininho, então a cidade deve ter alguma coisa do tipo, pelo menos na internet eu sei que tem. Existem em lugares que vendem Bíblias, muitas Bíblias. Aproveitem enquanto é tempo. Comprem em massa, porque daqui a pouco não... Essas coisas bíblicas e tudo mais, eles vão tirar de circulação. Falta pouco tempo para isso, gente. A gente tem pouco tempo. Olha, tem livrinho para desenhar com história bíblica. Tem joguinhos. Gente, me perdoe o barulho, tá? Tem joguinhos. Existem uma série de coisas para criança de várias faixas etárias. Não é só criança bebezinha, não. Tem até Bíblia para usar na banheira para criança pequenininha que ainda não sabe nem falar, e os pais vão dando banho e brincando e ensinando a Bíblia. Gente, cabe os pais educarem, não só me perdoem o barulho, não só na educação secular, mas também na educação bíblica, em tudo. É o pai e a mãe que formam a estrutura dessa casa. Não é o papel só da mãe, isso não é o papel só da mulher, isso é o papel também do pai. Homens, por favor, coloquem-se no lugar de vocês. A sociedade anda muito desequilibrada porque o homem, infelizmente, não tem assumido o seu papel. Ok? O homem não tem assumido, assim, eu não vou dizer que são todos, a gente não pode generalizar, mas infelizmente a maior parte dos homens não tem, até dentro da igreja. Não tem, principalmente dentro da igreja, não vou falar nem fora dela, né? Porque a gente já sabe o que a gente espera de fora. Mas os homens cristãos, infelizmente, muitos não têm assumido seu papel como pai. Por favor, seja mais presente na vida dos seus filhos. Isso vai causar um equilíbrio
na vida dos seus filhos e na sua família. Isso não vai deixar a sua mulher sobrecarregada e vai fazer os seus filhos entenderem a importância. Gente, amanhã eu vou liberar um vídeo para vocês falando de coisas espirituais, umas experiências que eu tive quando era pequena e como é importante você ensinar os seus filhos a repreender demônios. Mas depois disso, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, outro vídeo aqui para vocês, só falando com o pai, só falando com a mãe, e depois a gente vai desenvolvendo outros temas, que inclusive eu já coloquei lá no blog. Por favor, papai, mamãe, se unam, conversem entre vocês, não na frente dos filhos de vocês, para vocês saberem o que vocês vão fazer, em que situação. Por favor, não seja aquele tipo de casal que cada um fala uma coisa para a criança fica confusa. Não. Vocês são a base dessa casa. Peçam discernimento ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo ensine vocês como vocês vão educar e dar estrutura para essa criança. Mas, por favor, cuidem os dois juntos, que os dois sejam essa base. Saiam desse mito do mundo que a mulher é que é responsável. Aonde estava a mãe dessa criança? Tira isso da sua boca, porque a família cristã é o homem e a mulher, não é só a mulher, é o homem e a mulher, e o homem tem a parte principal. Aí a gente pergunta, onde estavam os pais dessa criança? Onde estão os pais dessa criança? Gente, por favor, homem e mulher, cuidem dos seus filhos, ok? Se você é divorciado, dá o seu jeito, se vira nos 30, porque existem várias e N situações, eu sei que existem situações complicadíssimas, né, quando se trata de divórcio e tudo mais, não é tão simples assim, mas por favor, cuide dos seus filhos, ok? Isso já vem, a destruição da sociedade vem acontecendo há muito tempo, porque a família tem sido destruída, e infelizmente, se nós ficarmos dormindo do nosso papel como uma mulher cristã, como um homem cristão, como um marido cristão, como uma mulher cristã, como uma esposa cristã, melhor, a sociedade vai continuar indo de mal a pior. A gente sabe que as profecias vão acontecer, que muita coisa que ruim vai acontecer, mas que isso não venha começar da nossa casa por causa da nossa negligência. Isso não venha começar da nossa casa. Assumam o papel, por favor, é pai e mãe. Quando se trata de cristianismo, é pai e mãe. Não tem essa história de que a mãe é que é responsável. Os dois são responsáveis por essa criança, por esse presente que o Criador deu e eles colocaram no mundo. Por favor, se responsabilizem juntos com esse presente que Deus colocou na mão de vocês. Amanhã a gente vai falar de um tema espiritual e depois eu vou me aprofundar no que eu estou falando aqui para que vocês compreendam a importância disso, ok? Essa semana especial para os pequenininhos, né? Enfim, porque a gente vê muita coisa acontecendo e eu preciso falar sobre isso com vocês. E vocês, por favor, precisam estar atentos para essas coisas. Vocês precisam repassar os valores bíblicos de verdade que foram perdidos no nosso meio para os outros irmãos, para que a gente vá voltando para o lugar. Porque antes da volta de Cristo, gente, tem que se cumprir aquela profecia que fala da reconstrução do templo. E a família cristã estruturada, eu creio que faz parte dessa promessa. Faz parte dessa promessa de Ageu, se eu não me engano, do livro de Ageu. Porque, enfim, gente, tudo vai indo para o lugar conforme a gente for colocando as coisas no lugar. Vamos preparar a nossa família para a volta de Cristo, amém? Tchau e até o próximo vídeo.